Pessoal, eu vou trazer uma discussão para vocês hoje com um viés bastante teórico e filosófico que tem a ver com os interesses da psicologia, obviamente, né? E que me trouxe, né, algumas reflexões ao longo aí das últimas semanas. Tá? Por que eu estou trazendo esse tema aqui para o canal? Tá? Primeiro, como eu falei, né, ele é um tema de interesse para psicólogos, psicólogas que atuam, né, na prática psicológica do dia a dia, prática profissional do dia a dia. Tá? Ele é um vídeo mais, digamos assim, mais denso, né, mais talvez exija um esforço de compreensão um pouco maior em função do próprio tema do vídeo. Né? Como eu falei, é um tema bastante teórico e filosófico. E o que me motivou, né, basicamente, a estar trazendo esse vídeo para vocês é a leitura desse livro aqui, ó, que eu até compartilhei nas redes sociais, que é um livro basicamente de filosofia e psicologia, tá? Que se chama Os Processos de Subjetivação como Objeto de Estudo da Psicologia. A dialética sujeito-objeto na constituição da ciência psicológica. Tá? É um livro muito interessante. Tá? E assim, né, pessoal? Nós que somos profissionais, digamos assim, profissionais da prática, né, que botamos a mão na massa, estamos ali na clínica, no hospital, nas escolas, enfim, nas organizações, qualquer área de atuação do psicólogo, nós temos também que nos apropriarmos, podemos dizer assim, né, das teorias psicológicas. Né? Não é porque nós somos profissionais da prática que nós temos que abdicar da teoria. Tá? E quando eu falo teoria, né, eu estou me referindo também à filosofia, né, que é uma forma de conhecimento teórica por definição. Tudo bem? A filosofia é a produção de conceitos, tá? É a reflexão acerca, a gente pode dizer de uma maneira muito geral e muito simplista, uma reflexão acerca da existência do homem, tá? E do mundo e das relações do homem com esse mundo. Tá? E também, por definição, a psicologia ela é uma, digamos assim, uma forma de conhecimento que também é teórica, é bastante teórica, inclusive, e tem, né, o seu braço filosófico. Tá? Existe, inclusive, uma disciplina que se chama filosofia da psicologia. É uma área de estudos, como existem também filosofias de outras ciências. Tudo bem? Bom, uma discussão que talvez seja uma das principais discussões a respeito do campo teórico e filosófico da psicologia é em relação ao seu objeto de estudo. Tá? Para quem já está mais familiarizado com a psicologia, sabe que existem 1.500 teorias ou abordagens teóricas da psicologia, melhor dizendo. Tá? Então, por exemplo, você tem a psicologia cognitiva, psicologia comportamental, você tem a tentativa de junção disso numa prática clínica, que é a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Você tem as psicologias de base existencial humanista,
né? Por exemplo, a psicologia da Gestalt, que se traduz numa prática que é a Gestalt terapia. Você tem a psicanálise, né? Só para citar algumas aqui, as principais linhas psicológicas. Tá? E quando a gente vai investigar quais são os objetos de estudo dessas correntes teóricas, a gente vai perceber que cada uma delas vai ter um objeto de estudo distinto umas das outras. Tá? Por exemplo, a psicologia cognitiva, como o próprio nome sugere, ela vai ter como objeto de estudo os processos cognitivos. O que são processos cognitivos? Memória, atenção, pensamento, raciocínio. São os processos pelos quais o sujeito percebe, conhece o mundo ao seu redor e dá significado a ele. São os processos de interpretação. Tá? Por outro lado, a psicologia comportamental vai ter um objeto de estudo diferente, distinto da psicologia cognitiva. É uma forma de interpretação do ser humano que é distinta, ela difere da psicologia cognitiva. O objeto de estudo da psicologia comportamental, como também o próprio nome sugere, é o comportamento. Tá? E aqui eu não vou entrar em detalhes, né, na definição de comportamento, mas o que eu quero ressaltar aqui para vocês é essa distinção entre objetos de estudo das teorias ou abordagens psicológicas. Tá? A psicanálise, por exemplo, vai trazer como objeto de estudo central o inconsciente, né, o aparelho mental, mas dando uma ênfase muito grande ao inconsciente. Então, vejam que cada abordagem teórica da psicologia vai trazer uma leitura do seu objeto de estudo bastante distinta entre elas. Tá? E esse livro aqui, que eu terminei a leitura dele recentemente, ele vai trazer uma proposta de objeto de estudo que me pareceu muito interessante, tá? Que não é nova para mim, né? Eu já tinha visto isso lá na graduação, tá? Que talvez a gente pudesse pensar o objeto de estudo por excelência da psicologia como a subjetividade. Tá? Então, eu tinha visto isso em algumas disciplinas lá de psicologia institucional, análise institucional, esquizoanálise, coisas do gênero. Tá? Então, isso tem muito tempo. Tá? Mas como eu tenho essa noção, né, da importância da teoria e da filosofia, eu estou sempre tentando me atualizar e me apropriar desses aspectos teóricos e filosóficos da psicologia. Aqui é fundamental para qualquer psicólogo que atue na prática, como eu coloquei no início do vídeo. Tá? Agora, então assim, isso me chamou a atenção no título do livro e eu achei que seria válido, né, trazer um vídeo também a respeito disso. Eu vou tentar, pessoal, aqui, de forma bastante simplista, tá? Não vou me aprofundar aqui, mas tentar traçar uma relação com esse objeto que esse autor propõe, os processos de subjetivação, com o objeto de estudo da psicologia comportamental, ou, mais precisamente, análise do comportamento. Tá? E a gente
vai ver que sim, existem alguns paralelos entre esses objetos de estudo. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui em relação a esse objeto de estudo, né, o que o autor propõe como esse objeto de estudo, é que não significa, de forma nenhuma, uma unificação da psicologia. Tá? O que vai marcar, né, a psicologia como ciência, como disciplina científica e filosófica, é justamente a diferença. Tá? Então, em nenhum momento o autor ele propõe um objeto que vai unificar as teorias psicológicas numa psicologia só. Né? Tanto que a forma mais correta da gente se referir à psicologia é no plural. Não existe uma psicologia, existem várias, diversas psicologias. Tá? Então, a primeira coisa que o autor vai colocar é que a ideia da gente tomar o objeto de estudo como processos de subjetivação, em nenhum momento tem a intenção de unificar a psicologia, transformar a psicologia numa só. Tá? Muito pelo contrário, o autor ele vai dizer que a ideia da gente pensar o objeto de estudo como processos de subjetivação seria um ponto de partida para a gente, digamos assim, prover as condições para essas diferenças da psicologia. Essa é a grande chave da questão. Tá? Então, se eu tenho processos de subjetivação como a condição que dá a possibilidade de existir as diferentes correntes de pensamento na psicologia, eu tenho um ponto de partida. Eu tenho um ponto inicial que, de uma forma ou de outra, perpassa todas as teorias psicológicas. Tá? Inclusive, o autor ele vai dizer que a psicologia ela não é só uma disciplina científica, mas também uma disciplina filosófica. Tá? Isso aqui eu concordo totalmente, né? Porque a psicologia, enquanto ciência, ela se originou na filosofia pré-socrática. Então, a gente já encontrava questionamentos, discursos sobre a natureza da subjetividade lá nos pré-socráticos, passando pela Grécia clássica, filosofia moderna, filosofia contemporânea e assim por diante. Então, existe um braço filosófico fundamental que é inseparável da psicologia. Muito tempo depois, se não me engano, no século XIX, início do século XIX, a psicologia ela foi oficializada como uma disciplina científica, se descolando ali, ou tentando, na realidade, se descolar da filosofia para se tornar, sim, uma disciplina independente. Tá? E um dos questionamentos que o autor vai trazer aqui é que se existem múltiplas e diferentes psicologias com objetos de estudo que não estão relacionados entre si, será que a psicologia é necessária enquanto uma ciência? Porque, veja, se eu tenho a psicanálise que estuda o inconsciente, que tem como seu objeto de estudo primordial o inconsciente, eu tenho a análise do comportamento como seu objeto de estudo central, o comportamento, ou as relações comportamento-ambiente. Se eu tenho a psicologia cognitiva como tendo seu objeto central as cognições, os processos cognitivos, por que eu tenho uma disciplina que se chama filosofia se eu não tenho relações entre esses objetos de estudo? Percebe? Por
Porque, nesse caso, eu teria que ter uma disciplina chamada psicologia cognitiva, independente da análise do comportamento, que seria uma outra disciplina, independente da psicanálise, que seria uma outra disciplina, e a palavra psicologia teria que sair do nosso vocabulário. Eu teria disciplinas independentes. Tá? E aqui que eu achei o grande pulo do gato do autor, né? Que ele vai dizer, então, que o que vai amarrar, interconectar essas diferenças entre os objetos de estudo, e aí sim dar as condições de diferença para que exista uma psicologia diversa, são os processos de subjetivação. Tudo bem? Que não vai ser, como eu falei, né, um objeto de estudo único da psicologia, mas que vai prover essas condições de diferenças, que vai, de certa maneira, possibilitar, né, a psicologia, vai justificar a existência da psicologia como uma ciência e uma filosofia. Tá certo? A ideia, né, pessoal, de trazer, né, a subjetividade ou os processos de subjetivação como objeto de estudo da psicologia não é uma ideia nova, não é uma... O próprio autor que ele coloca nesse livro aqui, que não foi ele, obviamente, que propôs essa ideia da subjetividade como objeto de estudo da psicologia. Tá? Alguns filósofos, né, que a gente poderia considerar que são filósofos da psicologia, como Deleuze e Guattari, por exemplo, o próprio Foucault, esses três filósofos em particular, eles já vão propor a ideia dos processos de subjetivação como objeto de estudo da psicologia. Tá? Então, deixa eu trazer aqui qual seria uma tentativa de definir esse objeto de estudo da psicologia. O autor ele vai trazer a seguinte definição para a gente aqui. Tá? Os processos de subjetivação são as formas de potência de atos e afetos pelos quais os indivíduos se tornam sujeitos ao longo da vida. São os encontros das forças externas que atravessam esse campo de consciência singular para formar subjetividades de corpóreos, de corpos físicos, tá? Sendo que essas subjetividades são capazes de promover alterações no mundo natural, criar conceitos, afetar outros corpóreos e, dessa forma, produzir acontecimentos. São subjetivações localizadas histórica e geograficamente na facticidade, na realidade. Tá? É uma definição, né, pessoal, como vocês podem perceber aqui, extremamente complexa de se entender. Então, logicamente, se você não tem uma base teórica e filosófica sólida, você vai ter bastante dificuldade de compreender isso aqui. Tá? E a minha proposta aqui com esse vídeo, a minha ideia com esse vídeo aqui não é destrinchar, né, não é esmiuçar esses conceitos aqui, até porque não é o meu campo de atuação. Como eu coloquei, eu estou ressaltando isso aqui, a minha proposta é muito singela, muito, digamos assim, muito simplista mesmo, de tentar trazer essa reflexão aqui acerca do objeto da psicologia. Tá? Então, se a gente for pegar, né, se a gente for finalmente fazer um comparativo entre o objeto de estudo da análise do comportamento, a gente vai ver que existe ali, né, o que a análise do comportamento vai trazer como objeto de estudo? Relações comportamentais.
que seriam aí relações entre o sujeito, as ações do sujeito e as variáveis ambientais. Seria a interação de, melhor dizendo, processos comportamentais e o ambiente, tá? Que inclusive pode ser o ambiente interno. Então repara uma coisa, se eu tenho processos de subjetivação que vão tornar esse indivíduo único, singular, nos atravessamentos históricos, econômicos, políticos, culturais e assim por diante, nessa inter-relação desse corpo, desse corpóreo físico, né, com variáveis externas, como a própria definição aqui colocou, eu tenho uma interface com o objeto de estudo da análise do comportamento. Uma vez que os processos comportamentais, na sua interação única com o ambiente, eles vão fazer com que esse indivíduo se torne sujeito. Por quê? Porque ele vai ser atravessado pelas variáveis ambientais de forma única. Tá? E aqui eu estou falando variáveis ambientais no sentido macro, né? Variáveis econômicas, variáveis históricas, variáveis culturais, variáveis políticas e assim por diante. Tá? Então, sim, me parece que há uma certa convergência, ainda que uma convergência modesta, né, entre o objeto de estudo da análise do comportamento e esse objeto de estudo que o autor propõe aqui, que me parece o mais adequado, sim, para a psicologia. A gente pensar sobre processos de subjetivação, né? Maneiras de se subjetivar. Né? O autor coloca isso, inclusive, como um verbo. Subjetivar, em contraposição a objetivar. Então, na realidade, o objeto de estudo da psicologia não é o objeto, mas sim o sujeito. Por quê? Porque ele investiga a si mesmo. O objeto de estudo da psicologia é o homem. Só que o homem acaba sendo subvertido nessa lógica. O homem se transforma em sujeito. Então, eu teria uma relação não sujeito-objeto, mas eu teria uma relação sujeito-sujeito na psicologia. Tá? Então, para finalizar esse vídeo aqui, pessoal, eu vou até ver se eu consigo fazer isso. Eu gostaria de ver, né, um analista do comportamento que tenha uma trajetória acadêmica, né, uma trajetória na filosofia da análise do comportamento, dissertar um pouco sobre como é que ele entenderia, né, qual que seria a interpretação dele desse objeto de estudo proposto aqui, né, os processos de subjetivação. É uma coisa que eu sinceramente gostaria muito de ver. Eu vou ver se eu consigo entrar em contato com alguns colegas aí da análise do comportamento que investigam a parte filosófica da análise do comportamento e vou ver se eu consigo trazer alguma contribuição sobre como que um analista do comportamento veria esse objeto de estudo aqui e se ele veria de fato algumas relações entre esse objeto de estudo aqui e o objeto da análise do comportamento. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ser minimamente claro e didático aqui nessa explanação para vocês. Fica aí o meu convite para vocês comentarem, criticarem, darem sugestões a respeito desse conteúdo, dessa reflexão que eu compartilhei com vocês aqui. E vocês podem ficar à vontade aqui para escrever nos comentários. E se quiserem também entrar em contato comigo, é só entrar em contato comigo aqui pelos contatos da descrição do vídeo. Tá? Lembrando, se você, claro, não for inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal e, se puder, também compartilhe aí o nosso vídeo.
tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.